Sabadão aqui, relax, paz, numa casa cujo barulho a gente não tem. Os vizinhos são muito tranquilos, tá? Claro que o ambiente aqui, as casas são mais espaçadas entre si, mas é uma área muito tranquila, dando enfoque aqui no viveiro dos grilos. Eles estão se divertindo bastante aqui, tá? Estão buscando aí caminhos, tocas, túneis. Trouxe aqui uma alimentação super reforçada, uma dieta super balanceada, tá? Propositadamente, porque depois esses grilos vão nutrir os ceratófores, tá certo? Então a gente tem aqui um complexo vitamínico muito rico, pesquisado, estudado. A gente está falando aqui de abóbora cabotiá, batata doce do tipo roxa, que é riquíssima em antocianinas, cenoura e folha de couve, tá? Mais os cereais secos aqui, granulados, farinhentos. Ração do tango também, curiosamente, tá? Ração do tango os carinhas gostam até. Eles têm um comportamento, a princípio, bonitinho assim, a ponto de dias mais gelados eles tomarem sol. Eles encontram aí fachos de luz solar que bate aqui e se posicionam, inclusive, tá? É até bonitinho. Só que eu falei, né? Esse grilo, a tendência, acertando aí o cultivo, o jeito de manutenção deles, a tendência é a proliferação. E com a proliferação a gente vai ter canibalismo. Então são bichinhos meio barra pesada se a gente for analisar, tá? Não pra gente, né? Devido às proporções, mas eles não são tão calminhos assim, tão tranquilinhos não. Eles são canibais, tá? A prática de canibalismo é relativamente comum aí, e principalmente se o ambiente ficar muito apertado, tá certo? Começando um episódio tranquilo aqui, é um sabadão, tá? Essa casa tem um contexto sonoro totalmente diferente do que eu tenho lá no meu bairro. Não é uma reclamação, mas depois de uma certa idade, esse silêncio é muito agradável, é muito importante, tá? Faz toda a diferença. E essa paz, essa distância que a gente consegue sentir de uma casa para outra. Não estou reclamando do meu sobradinho também, mas na frente do meu sobrado a gente tem um boteco do Júlio, vizinho querido aí. Já é mais de uma década que a gente compartilha espaços aí. Ele gentilmente acaba pegando todas as compras de Mercado Livre e AliExpress que acabam chegando e eu ocasionalmente não estou, tá? Ele está sempre por lá. Não reclamo do bairro, contudo o silêncio desse novo bairro, desse novo velho bairro é outro lance, é outro referencial, é outra coisa. Vai me fazer muito bem, e para o Gabriel, que embora seja mais novo, tem um espírito mais velho, ele já quer esse silêncio, essa paz há muito mais tempo do que eu, tá? Ele que foi me apontando o incômodo do ruído da rua onde a gente mora atualmente, e aí que eu fui notando. Pra falar a verdade, eu nem prestava muita atenção, tá? Eu nem reparava muito, eu já estava meio que acostumado, tá certo? Bom, nesse episódio de hoje aqui, eu quero dedicar, enfim, tava na hora de fazer um primeiro episódio de registro, de coleta de informação, de agrupamento de informações aí relacionados aos meus híbridos, tá certo? Eles já atingiram, enfim, um porte relativamente ok, nos quais, nesses portes aí, a gente já consegue entender basicamente, mais ou menos, o perfil morfotípico, né? A forma que esses caras vão manter. Quando a muda é muito jovenzinha, a gente corre o risco ainda de ver muita transformação, mas agora, enfim,
já dá para ver bastante diferença visual e, enfim, eu vou poder fazer um vídeo dedicado a destacar esses primeiros híbridos, que são em torno de 4 ou 5 entre híbridos e aperfeiçoamentos. Os que eu consigo destacar agora, devido ao porte, é isso, em torno de 4 ou 5 híbridos. Bom, vamos ver aí, tá certo? Então eu estou indo lá para o ateliê, vou configurar a posição da câmera por lá. Eu preciso recolher esses carinhas daqui, como este cara aqui, como este. Este é um aperfeiçoamento, mas vai também. Este carinha. Este. Aqui também. Esse cara tá bem grande já. Este também, embora o irmão que eu quero destacar esteja lá no outro ambiente. Este também, que tá com a cara aí do Dorayaki do Paraguai, né? Segundo o André, né? Isso aqui é mais um Dorayaki do Paraguai. Contudo, é um híbrido meu que sim tem Dorayaki, tá? Na genética. Isso aqui é certo. Eu sei exatamente a procedência. Exatamente a procedência. Faz diferença isso, tá? Ou pelo menos, para mim, para o meu critério, para minha preocupação, para o meu jeito de trabalhar, para o meu jeito de me organizar e me apresentar, esses critérios são válidos. Eu não vou só especular, chutar e depois mudar, tá certo? Bora lá então. Como eu mencionei aí no começo do episódio, eu estava com bastante expectativa para produzir este exato episódio, este exato vídeo, porque o tema em si tem tudo a ver com o trabalho que eu tenho realizado, que eu tenho focado com bastante força. É o pontinho focal lá, é a pontinha da agulha nesse rolê das plantas como um todo. E esse é o meu foco então, a criação de híbridos de Anthurium. Vocês têm me acompanhado aí, já viram aí uma dezena de seedlings que a gente espalhou, na parceria muito ajeitada com o querido André, do Galpão Vidas em Solo, André, Chuchu, Natan, e agora também, como vocês bem sabem, a partir deste encontro presencial que eu abro aos colecionadores. Tem um shorts explicando direitinho como é que funciona para vocês me visitarem aqui nesse novo espaço, incluindo o ateliê, tá? Vou deixar o link do shorts aqui embaixo, na descrição. Este mesmo conteúdo explicando como faz para agendar a visita aqui está lá também em destaques no Instagram, tá certo? Então tá bem fácil de compreender. A gente realiza um agendamento antecipado, tem um pagamento aí de R$180 que automaticamente se converte numa muda de um híbrido meu, ou em 2 seeds, ou em 2 seedlings, conforme a disponibilidade do dia, tá certo? E normalmente aqui você vai ter mais de uma disponibilidade no dia. Por enquanto, existe essa condição, vai saber lá na frente, né? De qualquer forma, a demanda é bastante controlada, porque eu não quero entrar em choque, conflito com o meu principal parceiro que envia para todo o Brasil e faz todo o atendimento, as embalagens, o pós-venda, enfim. O André do Galpão Vidas em Solo é um profissional aí que está há anos, está batalhando fortemente para se estruturar nesse rolê, para continuar, para manter a perenidade do galpão neste rolê. Então a ideia não é conflitar, mas eu sei que há tempos muitos de vocês têm a curiosidade de conhecer meu espaço, ver de perto minhas plantas, trocar dezenas, centenas de ideias possíveis aí sobre o rolê, sobre cultivo, sobre Anthurium, sobre híbridos, sobre genética, sobre botânica, inclusive, modestamente. Então, tá aberto aí, de novo, em shorts aqui no link, explico direitinho. Qualquer coisa você me procura lá no Instagram pelo direct, a parte de mensagem lá do Instagram. Eu explico tudo de novo para vocês. Sim, eu vou pedir de vocês nome completo, CPF e telefone celular, porque eu quero fazer um banco de dados, um cadastro de vocês todos, que a partir do mês de junho agora começou. Em maio rolaram alguns pilotos aí
com alguns colecionadores. Ocasionalmente, de maneira orgânica, uns 4, 5 vieram me visitar e aí eu tive a experiência inicial e dessa experiência inicial eu consegui formatar um modelinho legal para coexistir, pelo menos inicialmente coexistir, espero que por longa data coexistir com o modelo, com a parceria com o André do Galpão Vidas em Solo, beleza? Enfim, era legal dar mais detalhes aí para vocês entenderem. Não vai conflitar a princípio. E é isso, são experiências totalmente diferentes. Uma coisa é comprar com o André, no esquema que vocês já conhecem. Live, leilão, a gente apresenta um lote todo começo de mês. Toda primeira, segunda semana de cada mês tem um lote lá. Clones variados, agora mais híbridos da minha produção, da minha criação, seedlings, sementes, enfim. Vocês já conhecem um sisteminha que já funciona aí há quase, tá chegando aí a 1 ano de parceria, tá certo? E essa nova experiência aqui de me conhecer pessoalmente e a gente sentir o que é tudo isso aqui que vocês veem, as tendas, a casa nova e os papos possíveis. É o que eu falo. Eu, particularmente, atendo e lido com pessoas constantemente desde os 23 anos, quando eu montei a minha agência. E aí, obrigatoriamente, você tem que aprender a valsar. Cada um valsa no estilo, em relação a clientes e parceiros, tá certo? Então, assim, é muito legal. É uma experiência bem diferente, porque cada colecionador que entra aqui, ele vai dar um tom, ele vai dar uma pegada para todo o diálogo, para toda a construção que rola aqui dentro, pautada aí nessas beldades todas, e essa é a grande riqueza, tá certo? A experiência em si, para mim é experiência, e para vocês com certeza também é as produções vindas aqui do ateliê de Anthuriums, das plantas do Fly. Legal, textão aí de começo de episódio. De começo não, a gente já tá meio que na metade do episódio e agora, enfim, eu vou mostrar para vocês com destaque alguns dos indivíduos selecionados dos meus híbridos. Agora dá para mostrar. Por incrível que pareça, depois que eu mudei para este habitat, para as tendas, o crescimento mais do que dobrou, mesmo nesse período mais gelado aqui, constante, que está rolando em São Paulo. Então, eles cresceram, eles estão crescendo, eu estou vendo variabilidade genética acontecer, estou conseguindo individualizar a mesma geração filial e perceber a partir dessa individualização de vasos no microclima ideal e crescimento, a variabilidade genética rolando ao mesmo tempo. 10, 20 indivíduos da mesma geração filial, o que eles têm para me mostrar de diferente? Qual que eu vou selecionar para transformar em cultivar? Cultivar como Michele, como Zara, como já é o Anthurium papillilaminum trine, como vai ser em breve o Anthurium Purple Race. Carinha fantástico esse Purple Race. É um selfie de Zara que saiu com essa genética incrível, tá? Então é isso, né? Eu trouxe já muitos indivíduos lá de fora, variedades híbridas de fora, ajudei a colorir aí este mercado. Existem outros colecionadores fazendo o mesmo, só que agora a tônica, embora eu possa trazer outras variedades que inclusive já estão aqui, mas eu nunca mostrei porque eram seedlings, né? Mostrar seedling assim não agrega muito no sentido de o que de diferente o indivíduo tem. Eu posso continuar com isso, contudo a tônica também vai ser agora a autoria, tá certo? A partir da criação dos meus próprios híbridos. Ganho total autonomia de diversos aspectos, que vai desde questões ecológicas, políticas relacionadas às espécies que a gente extrai da natureza, até de repente uma overdose cultural do culto, né? Da adoração ao que o estadunidense produz. Também, às vezes, enche o saco esse tipo de coisa. E vocês sabem bem que essa filosofia, esses valores correm por trás desde o princípio do canal, né? Enfim, tem um aspecto aí sem exageros, sem erguer muita bandeira, sem radicalismo,
de um certo nacionalismo também aqui no meu discurso, tá certo? Bora lá então, sem delongas, sem a gente entrar com textos que podem confundir, tem muita gente confusa hoje em dia, então vamos lá. A apresentação aqui dos meus carinhas. Eu vou trazer num cesto, numa bandeja, melhor dizendo, todos eles que eu quero mostrar para a gente começar a entender o que estão saindo, quem são eles. Esse episódio vai ser naturalmente longo, primeiro que eu já fiz uma introdução, depois uma segunda introdução e agora sim é a parte prática, mas eu acho que eu vou querer concentrar vários valores, diversos valores nesse episódio para fazer sentido, inclusive, a finalidade. E a finalidade de todos esses valores recai claramente no que eu produzo, na criação, neste ateliê, que já foi a marcenaria do meu avô, neste ateliê que ele criou móveis, inventou objetos com base em madeira, eu estou inventando agora objetos de beleza a partir de uma comunhão com a natureza, Anthuriums híbridos. Um momentinho aí que eu vou trazer. Ai, galera, tem bastante material aqui já, num porte relativamente ok, fora os demais que estão aqui. Eu vou começar de frente para trás. O que eu quero dizer com isso? Eu vou mostrar para vocês o híbrido mais atual, o que eu tinha mais expectativa, tá menor, consequentemente, tá certo? Ele está em desenvolvimento, mas já me garante aí, a partir deste porte pequeno ainda, o que eu desejava, porque o grande lance é esse. Grande lance não, na verdade, este é uma cultura, um princípio, um valor do Breeder Fly, tá? Do colecionador e produtor Breeder Fly. Talvez isso não se aplique à filosofia e cultura de marca, de empresa, de negócio, de outros breeders aí. Mas o Breeder Fly, ele colocou como princípio, já que ele tem histórico aí, com mais de 2 décadas na área de design, e a gente que vem dessa área, pelo menos você que é mais old school, que veio ainda do papel, do rascunho, antes de passar para o computador, esses processos todos mudaram demais nos últimos anos e com a inteligência artificial vai mudar mais um tanto, né? Mas eu sou daquela época que eu idealizava o desenho, idealizava antes, para depois ver acontecer na tela, no caso, num Photoshop da vida, num Illustrator da vida, tá certo? Antigamente tinha o Freehand também, que era de outra marca famosa, não era só Adobe. Adobe se popularizou aí e virou vocabulário popular, mainstream. Adobe era voltada para um nicho também de designers, tá certo? Mas voltando, essencialmente, entre vários aspectos essenciais para o designer, é legal, para alguns, a gente antever no papel, na cabeça, num rascunho, aquilo que vai ficar representado como trabalho final, arte final, design final, tá certo? Muita gente aplica exatamente esses passos. A gente desenha, a gente rascunha, a gente idealiza um esboço antes de chegar no trabalho final. Já meio que antevendo mentalmente e produzindo até num rascunho num tablet agora, num iPad, o que a gente objetiva, tá? E eu me coloquei exatamente essa questão, será que eu consigo migrar essa maneira de pensar, essa maneira de atuar vindas do design, isso é estudo de longínquo tempo, né? Décadas e décadas e décadas. Será que eu consigo aplicar essa visão, essa forma de pensar para o design dos Anthuriums que eu vou hibridizar? Porque vejam só, galera, não é difícil de entender o princípio não é difícil. Por exemplo, este Anthurium clarinervium aqui, clarinervium, que é o meu Anthurium clarinervium aris, Caião, licença aí para os direitos de nome, só fazendo uma menção, ó, ele tem também esse lobo acentuado para frente, assim, ele tem um morfotipo
muito específico, tá certo? Dizer que todo Clarinervium parece com ele não é realidade assim, tá certo? Tanto no formato, tanto com esses lobos protuberantes assim, para frente, como também as marcações das nervuras. Difere bastante. Deixa eu mostrar um outro aqui que tem um visual mais típico, talvez, embora eu ache bem diferenciado também, ó. O leigo, por exemplo, vai olhar esses dois designs, essas duas genéticas, essas duas formas desenhadas a partir de código genético, que é isso. O leigo que está entrando agora no rolê vai olhar e falar, pô, são dois carinhas diferentes, são duas espécies diferentes. Pode até confundir, tá? Porque o design, o morfotipo é muito diferente, tá certo? Então, ciente que eu não estou preocupado com o tamanho deste episódio, o que acontece aqui então? A gente consegue de repente pegar essa tinta, supondo que o Clarinervium 1 é uma tinta e o Clarinervium 2 é uma segunda tinta. E, sei lá, um cristalino que eu tenho aqui é a tinta número 3. Será que eu consigo pegar essas tintas, esses instrumentos que são os Anthuriums, tintas e texturas misturadas, compostas aí com características únicas e com as suas misturas próprias? Será que eu consigo pegar esse cara e um outro cara, ambos parentais a partir daí, e eu tentar antever um pouquinho o que de possibilidade, não certeza, mas de possibilidade esses dois parentais podem trazer para mim? De repente eu consigo idealizar uma característica. Eu cruzando esses dois Clarinervium, eu posso garantir que de repente possa sair um que herde deste cara esses lobos proeminentes, tá? Todas as folhas, ou as folhas mais formadas no processo de morfogênese, têm mostrado esses lobos proeminentes, tá? Só que esse cara aqui tem muita nervura. Será que eu não consigo, num filho dele, algo assim, com lobos proeminentes, só que com nervuras mais suaves, como nesse cara aqui? Esse cara aqui tem nervuras mais suaves. Inclusive esse cara aqui, não sei se a câmera vai trazer esse nível de detalhe, mas esse cara aqui tem um tom de verde mais bonito do que aquele. Aquele lá ganha nesses lobos proeminentes, essa parte lobular, essa parte da cabeça, né? Ele é mais proeminente, ele é grandão, a proporção dele é maior em relação às outras partes da folha. Esse lobus aqui é menor. As nervuras bem expressivas e bem delineadas se destacam naquele cara, e esse aqui é mais sutil, mais suave. E o tom de verde desse cara, com certeza, embora seja sutil essa diferença, design, com o passar do tempo, vai mexendo cada vez mais com sutileza, né? Embora a diferença seja sutil, é um verde diferenciado. Será que eu conseguiria, então, um cara com lobos proeminentes, como aquele cara, menos nervuras, como esse cara, e os tons de verde parecido com esse cara? É isso. Eu consigo antever, dentre lá 100, 200 filhotes, mesma geração filial, eu consigo pelo menos 2, 3 cainhas com estas características, essas formações. Qual que é a chance? Vai ter alguma chance. É possível acontecer. Só que assim, vai acontecer outras coisas que de repente eu não vou prever. Mas se eu conseguir gerar, a partir do cruzamento, na geração filial, uma ocorrência pelo menos daquilo idealizado, desejado na cabeça, já é um grande caminho. Por que é um grande caminho? Porque aí, primeiro de tudo, você está entrando numa comunhão mais íntima com as plantas, no sentido, com os híbridos, na verdade, no sentido de conseguir entender muito bem seus instrumentos, porque são tintas e texturas, são seus instrumentos. Você está entrando no nível mais detalhado, morfotipicamente, esteticamente, uma conexão aqui, num flow maior com seus instrumentos, numa frequência, numa sintonia.
E ao mesmo tempo, em termos práticos, operacionais e administrativos, você encurta processo. Você vai conseguir gerar aquilo que idealiza sem ficar na tentativa e erro, no chute, de repente, nossa, eu consegui fazer alguma coisa diferenciada. Você encurta esse plano da especulação, da mágica, do subjetivismo e traz aí para um lado mais racional, mais previsto, mais objetivado, sem perder a sensibilidade de entender no detalhe cada instrumento. Entrar aí no nível de frequência, talvez, o amigo Jefferson falaria até nesse sentido, num flow aí, numa sintonia tão profunda, que de repente elas até, segundo algumas linhas aí que estudam, Marcelo Gleiser tem estudado essa linha da comunicação, da sensibilidade das plantas, inclusive, né, de um jeito diferenciado. De repente elas entendem a minha intenção realmente e vão acabar gerando aquela ocorrência porque dá, não porque é impossível, elas vão fazer mágica, mas porque sim, dá para eu fazer exatamente essas juntas que o Fly está idealizando e a gente gera lá pelo menos uns 3, 4 indivíduos ainda em sementes, que assim que germinarem, crescerem, supostamente fiquem como ele sugeriu, tá? Isso é uma vertente ainda em análise, ainda cheio de debate, discussão, etc, etc, etc. De qualquer forma, do lado racional, prático e objetivo, pragmático, é isso. A gente consegue pegar cada instrumento seu, uma tinta, um composto de tintas e texturas, pensa aqui, coloca no seu HD, pega o outro, faz uma mescla mental, faz um rascunho, faz um desenho, quem sabe, e fala, pô, talvez essa ocorrência aconteça. Vamos tentar? Fatalmente vão vir carinhas, você vai falar, puf, não puxou nem o pai nem a mãe, de repente puxou algum ancestral aí, lá de trás, que nem é tão interessante do ponto de vista que a gente está trazendo aqui, porque isso tudo é um ponto de vista. Perante a natureza, nada disso existe, são só necessidades e vontades, desejos humanos, aí a gente cai em Yuval, Homo sapiens, né? E aí, enfim, a gente consegue retratar. É verdade? É possível? Sim. Agora, então, eu tenho, enfim, casos aqui para mostrar para vocês. Obviamente que nem todos os casos deram certo. Por exemplo, o Anthurium tropicans 01, do querido Guilherme e do Antônio, da Tropicalia Garden, cruzado com o Anthurium papililaminum tropicalia, eu confesso, eu não idealizei nada. Eu falei, vou aguardar e ver o que vai dar. Não consegui pensar nem pelo menos em uma forma idealizada. Eu meio que entreguei assim, tá certo? De repente a gente pode até começar com ele, mas não. Eu vou começar de frente para trás, então, mostrando o carinha mais atual, a idealização mais atual. Tá ficando aquela lamaceira aqui. E os ceratófilos, gente, eles estão no 7º dia de adaptação. A gente está aí na margem dos 7 a 15 dias de novo hábitat, tá? Então, assim, é o que eu falo. Se você é muito ansioso por ver os carinhas ativos, se comportando como em hábitat, você já podendo dar comidinha, você vai ter uma crise de ansiedade, assim, porque os caras estão literalmente enterrados, quietos, de uma madrugada para outra. Talvez eu veja uma área ou outra remexida, então assim, não sofra. Mas enfim, quando vocês verem esses caras aí, pelo menos 50% de vocês vão pensar, vão cogitar em ter Ceratophis cranvelli. É o que eu acho, é o que eu sinto, tá? Bom, começando então de frente para trás. Anthurium algebra. Anthurium algebra. É sabido, troquei essa ideia com alguns colecionadores, com alguns produtores, com algumas pessoas, inclusive postei esse conteúdo antes em timeline, no feed do Facebook, ou melhor, no feed do Instagram, talvez no grupo Anthurium Brasil do Facebook, mas um objetivo, uma idealização de Anthurium algebra era fazer dobras de antocianinas. O que eu quero dizer com isso? Eu queria que 2 parentais ricos em antocianinas, em expressão de antocianina, lembrando que antocianina
pode se expressar em rosa, em laranja, em marrom, em vermelho, em roxo, em preto. São os tons quentes, por assim dizer. Embora rosa e pink não seja bem quente, né? No sentido aí de agrupamento de cores, mas são os tons que puxam mais para o vermelho, para os marrons, para os laranjas e para os pinks, tá certo? E eu queria então que esses parentais ocasionalmente gerassem uma ocorrência específica, uma ocorrência com dobras em antocianinas ou 3 vezes mais, 4 vezes mais. Dobras é só uma maneira de resolver o assunto, né, para a gente entender. Eu queria que multiplicasse a produção de antocianina para que, enfim, 2 pais vermelhões, tá? O Anthurium Red Crystallinum X Magnificum X Papillilaminum e o Anthurium Magnificum Norte X Crystallinum X Warocqueanum trouxesse a mim esse cara roxo, purple, dark, roxo e purple, tá certo? E aí, um indivíduo de uns 20 que eu já individualizei em vasos e mais um tanto aí que já se espalhou entre os colecionadores que optaram pelo álgebra, um cara já veio com essas características, tá? Hoje já mudou um pouquinho a cor, ele tá mais dark já do que purple, tá? Ontem ele estava mais purple do que dark, cheguei até a colocar nos stories, eu tenho todos esses registros, enfim, tá tudo documentado, que é o mais importante de tudo, tá? E um carinha então tá vindo com essa característica. Em outras palavras, de todos os irmãos do álgebra, um deles, pelo menos até agora, e talvez, se eu tiver aqui centenas de opções e tenho, é questão de eu individualizar em vasos. E aí, o que eu vou fazer então? Eu vou basicamente ir separando em vasos e vendo as ocorrências. Um deles já se expressou. Vamos deixar crescer, vai virar matriz, tende 99% de chance a virar um cultivar novo, que pode ser álgebra 2.0, quiçá, enfim. Mas esse cara aqui, ele vai ser um cara específico, vindo da história toda do álgebra, cujos parentais foram X, Y, Z, e que tem toda essa história narrada, e a gente está falando já de quase um ano aí, tá bom? Então, eu queria um roxo, veio roxo. Tem centenas aí ainda para analisar, mas um aqui já está a evidência, já manifesta essa evidência e já é uma comprovação. E aí, Fly, e se você quiser fortalecer essa característica e ter mais carinhas com essa característica aí, como que você vai fazer? Aí é papo para outro episódio que a gente vai falar de segunda geração filial, tá? É outro rolê aí. Todos esses caras, a maioria desses meus caras, a gente está falando ainda de primeira geração filial, embora vá poder começar a falar já em segunda geração filial. Vamos partir aqui para o próximo híbrido. Próximo híbrido é um queridão, tá? Eu tinha 2 objetivos. O primário ainda não ocorreu. Compartilhei também com colegas colecionadores, breeders e tudo mais, produtores. Eu queria um Dark peltado. O peltado ainda não apareceu, mas um Dark do tipo... Esse Dark que eu mostrei para vocês, desse álgebra, é um tipo Michele. Você vai ter um tom de verde bastante profundo, puxando para o azulado. Você vai ter nervuras rosáceas junto com as iridescências prateadas, né? Muito mais nervura, roxo, tons verde azulados. Agora eu queria algo mais para tom dark, do tipo Ace of Spades Dark Tesula, ou Dark X Green, especificamente aqui daquele indivíduo sensacional que eu tenho aqui, vindo da Europa. E aí eu consegui, né? Não consegui o peltado ainda, que era o principal, mas o Dark do tipo Ace of Spades já estou conseguindo aqui, galera. Esse é um dos indivíduos, é o V1FL. Eu estou organizando exatamente assim. V1, V2, né, de variedade 1, 2. FL, de Flávio, ou de Fly, tanto faz. Esse cara aqui, ó,
lâmina foliar em expansão, é um Anthurium zipper X Papililaminum tropicalia, puxando aí pro Ace of Spades Dark Tesoula já, tá? Inclusive a inflorescência dele aqui, ó, pedúnculo, espata, bem roxa, bem escura também. E a espádice ainda é verdinha. Não caracteriza ainda um híbrido complexo que seria roxo aqui, tá? A espádice ia ser roxa. Mas com essa primeira manifestação de inflorescência nessa variedade V1FL, Anthurium zipper X Papililaminum tropicalia, eu já vou poder criar a segunda geração filial F2, porque ele tem inflorescência, tá certo? Se eu quiser, né? Uma segunda geração filial F2. Desse cara aqui, vamos continuar no zipper X Papililaminum tropicalia. Eu tenho um outro carinha que está bem interessante também, tá seguindo mais ou menos essa linha Dark Tesoula de Ace of Spades. Ele tá um pouco menor e a gente precisa ver que caminho esse cara vai seguir, tá? Um indivíduo muito parecido com ele. Fala, Brunão. Não consigo agora, Brunão, eu tô enroladíssimo, não consigo. Pode ser mais à noite? Pode ser mais à noite? Então tá, então beleza, eu te mando mensagem. Pode ser? Então beleza. Beleza. Falou, um abraço. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Bruno Amaral. Então, ó, esse aqui é o zipper. Também, eu tava falando, esse cara aqui, a gente já disponibilizou o indivíduo, o Rei Anthurium. Por ser zipper, eu cedi alguns indivíduos para o Rei Anthurium em seedling ainda, ou pequena muda. Ele deve ter algumas variações como essa, como a anterior, tá? E a priori, essa forma mais dark, zipper X Papililaminum tropicalia, a priori, ele era mais dominante. Pelo menos as primeiras sementes vieram trazendo essa genética, tá? E agora, que eu tô chamando de forma light, tá vindo uns carinhas muito bonitos, parecendo o Anthurium afibesse. Parece que eu produzi o afibesse, entre aspas, tá? Mas é isso mesmo, ó. Esse cara aqui... Esse carinha aqui, ó, é o irmão. Olha só. Nervuras muito mais expressivas. Menos dark, tá? E esse cara é literalmente o irmão da mesma geração filial dos dois anteriores, puxando muito, lembrando muito o afibesse, tem folhas muito espessas, tá? Gramatura assim é difícil representar na câmera, mas enfim, é muito espessa a folha, tá? Aí quanto de antocianina a gente observa aí, muito de antocianina, né? A folhinha nova vindo. Tá certo? E essa geração filial, então, de Anthurium zipper X Papililaminum tropicalia, por enquanto é possível dizer que vai dar para agrupar nessas duas categorias. Os darks, né? Que é um dark bem Ace of Spades idealizado, e esses lights, forma light. Eu estou chamando de forma light. A lâmina foliar em expansão, modéstia à parte, é muito bonita de ficar contemplando. E vai mantendo esse rosáceo, pelo menos neste indivíduo, vai mantendo esse rosáceo assim, na face adaxial, ou melhor, abaxial, aqui no verso da folha, tá? Muito legal, que inclusive isso é característico de Ace of Spades também. Essas nervuras da face abaxial, as nervuras principais, nessas tonalidades, tá certo? Legal, então a gente falou aqui, tá falando aqui do zipper X Pap tropicalia. Ó, esse cara aqui,
É um indivíduo menorzinho, do Zyperchis tropicalia. Ele também aparentemente está ficando com as características da forma light, tá? A princípio, Anthurium zyper X papililaminum tropicalia, que no começo parecia mais dominante, a forma dark, está ficando recessivo. Quem pegou, pegou. Tem os meus indivíduos aqui e todos os demais estão nascendo, estão vindo mais ou menos com aquele jeitão de Bessie, cheio de entre aspas, porque não tem genética nenhuma de Bessie, mas a forma final parece um Bessie, né? E esse cara aqui tá ficando muito provavelmente da mesma forma, vamos aguardar. Ainda não dá para dizer 100%, tá? E aí quando a gente divulga, seja pelo André ou agora, com visitas aqui, eu falo exatamente isso. Com todas as histórias, a pessoa olha e escolhe, né? A roleta, entre aspas, né? O acaso também é atraente para nós colecionadores, né? No começo tinha que ter uma precisão unânime, porque era espécie, né? O rolê dos híbridos coloca um pouco as prioridades em outro lugar, né? Tem colocado assim. Eu vou falar também de aperfeiçoamento genético, que não quer dizer necessariamente cruzamento entre duas variedades diferentes, e sim a mesma espécie, cujas características dos parentais, tipo esse cara aqui, ó, isso aqui é a planta que recebeu o pólen do Fly GVS. Olha que papililaminum bonitão. Ou pelo menos ele tá bonitão agora, né? Porque, ó, tava feiozão, cortei todas as folhas e aí nasceu uma aqui no ateliê. Uma folha realmente parruda aqui, ó. Bonita, não? Isso aqui recebeu pólen então, gerou os frutos do Fly GVS. E o cara que doou o pólen tá aqui. Ele é a forma mais típica, que eu costumo dizer, que lembra mais, pelo menos para mim, analisando a Cicata lá do Croat de 1985, como é uma espécie que eu gosto muito, até a data da Cicata eu lembro, né? Aliás, a data da publicação oficial. Ó, esse aqui é o pai, tá? Mais alongado, menos bulado. Carinha bonito também, tá certo? Só que é isso, né? Vocês sabem muito bem que genética é uma coisa bem interessante. Quando a gente está no âmbito de seres humanos, o pai e a mãe podem ter determinadas características físicas e o filho puxar o avô, o bisavô, o filho, a filha, puxar a bisavó, né? Ou o bisavô também, né? Por que não? E aí o que aconteceu então? E aí, por exemplo, a muda que eu selecionei do Fly GVS, por enquanto, ele está ficando deltoide, com as nervuras centrais muito mais expressivas e deltoide, tá? Isso aqui é um filhote. Eu tive pouquíssimas sementes dessa geração filial e esse aqui é um filhote do Fly GVS. Com essas características aqui. Esse indivíduo com certeza eu vou separar, vou manter, não vou mexer tão cedo, porque ele me parece que vai ficar aquele deltoide que tem por aí, nem sei se tem nome próprio, muito provavelmente não. Ele vai ficar mais deltoide com as nervuras grossas, tá? Bem grossas, com o centro dos sinos meio que parecendo um botão assim, uma verruga. Esse cara me chama a atenção, esse morfotipo, e eu queria um para minha coleção. Se esse ficar, ele vai ter um nome, ele vai ser um cultivar, e vocês vão lembrar aqui comigo que ele um dia foi uma muda selecionada do Anthurium Fly GVS até virar um cultivar, tá certo? Putz grila, né? Eu tava tão focado aí em assuntos aleatórios, sapo, Wi-Fi, grilos, né? Quem é membro do canal até acho que acaba estranhando um pouco, porque se é membro é porque gosta exatamente do super nicho que eu tô focadaço, né? Os Anthuriums, e de repente eu vou abstraindo até para grilos, torre de antena Wi-Fi 6 na churrasqueira, e agora então
resolvi retomar algo bem focado para atender bem a nossa expectativa em um conteúdo longo e detalhado, tá? Vou concentrar neste episódio essa fase aqui desses híbridos todos criados. A gente já está falando aí de 2 anos. Se eu for pegar o primeiro cara, que está aqui também, com prófilos e catáfilos próprios, já gerando lâmina foliar, né? Vamos falar então agora do Anthurium Tropicam 01 X Papililaminum tropicalia, tá? Guilherme às vezes sente que não pegou o cruzamento, é bom reforçar esse assunto, mas assim, tudo bem. Só que Dark assim, eu não vi nenhum Tropicam 01. É um verde escuro, mas Dark, puxando para esses tons. E com essa iridescência, que talvez consiga até ser reproduzida aqui, neste enquadramento aqui, não tem, tá? Tem esse cara aqui, que tá igualzinho a matriz Tropicam 01. Tá igualzinho, só que tá Dark, tá? Bem Dark. Tem este cara aqui, que está mais narrow, mais alongado, tá bem bonito. Eu gosto muito desse cara aqui, ó. A gente tem aqui Subsignatum, ou tipo Af Subsignatum. Tem Magnificum Norte, ou Magnificum, sei lá. O próprio Guilherme não sabe muito bem. E tem aqui o Anthurium Papililaminum tropicalia, tá? Nessa cor eu sinto muitíssimo, mas não tem nenhum Tropicam 01. Tropicam 01 é verde. É verde. Não é dark assim. Tá certo? E, já que é a tirateima, né? Tem um irmão deles aqui que tá a cara do Papililaminum tropicalia. A cara eu não digo, mas puxou bem mais, ó. Tá? É o irmão dele. Inclusive até mais velutino esse cara. Veio aí da mesma geração filial. Tem mais alguns poucos indivíduos. E é isso. Esse cruzamento, gente. Tem também o Tropicam Shadow, que infelizmente queimou numa das caixas de umidade, lá naquele período de sol de 70 graus de sensação térmica, queimou dentro da caixa e até agora o bicho não se recuperou. Ia ser o Tropicam Shadow, que eu inclusive já divulguei antecipadamente no feed do Instagram, tá? Ele vai ficar mais como esse cara aqui, só que muito mais bulado. Ele vai ficar mais parecido com o Tropicam 01, só que dark e muito mais bulado, tá? Olha aí, gente, que interessante. Isso aqui puxou mais o Papililaminum tropicalia, total. Deixa eu pegar o Papililaminum tropicalia aqui, só para não ficar dúvidas, não restar dúvidas. Pai e filho. Tirando que tá um pouquinho mais claro, nossa senhora, hein? Achei até engraçado de ver assim. Olha só, gente, pelo amor de Deus. E olha o irmão. Vamos pegar um irmão aqui, vai. Esse aqui. Aí. Tá? Legal, né? Bom, dizer que não pegou híbrido, acho um pouco difícil. Ah, pegou fraco. É, pegou fraco. Pode ter pego fraco. Ou muito forte, a ponto de ficar quase que um Papililaminum tropicalia, literalmente. Olha isso, gente. Lado a lado assim, que coisa. Tirando o fato de ser um pouquinho mais claro. Muito legal, né? Genética, variabilidade genética, essas coisas são... Putz. Que sensacional, que gostoso trabalhar. É um exercício de muita paciência, claro, mas é muito dinâmico. É, negão. Tá aqui, ó. Esse cara aqui eu vou selecionar para mim no final, né? E é o que eu falo.
o Tropican 01 X-Pap Tropicalia tem sido essa caixinha de surpresa. Estão saindo variabilidades genéticas amplas, mais amplas do que eu imaginava, tá? Tem um híbrido aí via tipo Botanic, que o Andrezão sabiamente está chamando de Dorayaki paraguaio. Muito legal esse nome que ele deu. Bom, eu tenho aqui o Dorayaki não paraguaio, só para ilustrar. Carinha bacana aqui, tá certo? É interessante vocês notarem que até o Dorayaki, um breeder mais cauteloso, vai se preocupar em apresentar para vocês uma muda, um indivíduo Dorayaki. Dorayaki vem da panqueca japonesa, que consequentemente é redonda, tá? Tem os Dorayakis aí com uma genética feia, igual cães, gatos, até répteis, anfíbios, vão ter indivíduos cuja genética vai ser meio esquisita, meio fora dos padrões, do que eles chamam de padronagem. Meio que são tópicos de características de formas, né? Ângulos, formas e tal. Então, ó, esse aqui é um Dorayaki digno, né? Pelas características das folhas, ó. Bem redondinho e tudo mais, com esse tipo de nervura. Alguém bate o olho aqui e ninguém duvida, tá certo? Esse é só um ponto aí pra gente se ater, porque vão ter breeders e breeders, tá certo? Cada um vai ter seu nível aí seu nível de exigência. Cada empresa, cada marca, cada negócio tem um estilo, tá certo? Eu posso garantir o meu e eu vou me esforçar para manter alinhado e fixo e constante os meus valores e os meus padrões de exigência. Tem gente que corta a nota por baixo. Já é assim há muito tempo em diversos setores de mercado, tá? Então assim, não é nada que propriamente a gente tenha que se surpreender. Os profissionais são diferentes, as marcas são diferentes, consequentemente as reputações serão diferentes cedo ou tarde, não tem o que fazer. O tempo sempre vai resolver, é o tempo. Não é fulano, não é cicrano, não é beltrano, por mais que às vezes de repente fulano e cicrano se façam de juízes ou de repente de autoridades querendo resolver determinadas circunstâncias, quem resolve, meus amigos, é o tempo. Não é alguém personificado com cabeça, tronco e membros, tá certo? É isso aí. Então vamos lá. Tô viajando um pouco hoje, mas não muito. Vamos lá. Então, eu tava falando do que mesmo? Hoje sim, aqui. E aí, então, eu também tenho, entrando aí na brincadeira, eu também tenho, honrosamente, o meu Dorayaki paraguaio, filho desse Dorayaki que eu acabei de mostrar, e filho também do Anthurium zipper, tá? Ele é paraguaio ou não é? Não sei, só sei que ele também tem essa linhagem, ele vem exatamente dessa linhagem. A planta que recebeu o pólen eu acabei de mostrar a vocês, tá? E a planta que doou o pólen foi nada mais, nada menos que o Anthurium zipper, a minha matriz querida aí, que tanto eu falo, tanto eu mostro, enfim, né? Gosto muito. Falei, por que você gosta tanto do Anthurium zipper? Bom, primeiro, que na minha visão, ela é uma espécie não descrita. Segundo, que ele tem gerado híbridos muito interessantes. Terceiro, que ele ocasionalmente pelta. E essa característica genética de peltar pode ser passada para híbridos e pode se revelar aí um cara muito legal em algum momento aí específico, tá certo? Quarto, é o indivíduo que tende a ficar grandão, assim, ele cresce rápido, ele é robusto, ele é bacana e tudo mais, tá? Então, assim, eu gosto do Anthurium zipper já desde sempre, tá certo? E é isso aí, não é nada pessoal propriamente, embora poderia ser também, tá? Então tá aqui. Essa geração filial trouxe apenas 2 frutas ou frutos e 2 sementes. Vocês acreditam nisso? Sim, são ócios do ofício aí, a gente passa por isso. Se não é 2, é 5, às vezes 10.
Se for uma, meu Deus, o mínimo foram 2. Então tá aqui, esse indivíduo cresce mais rápido. E já deu para ver aqui que ele não tem mais a forma bolachuda do Dorayaki e, ocasionalmente, ele esteja assumindo aqui a forma do Anthurium zipper, que minimamente é cordato, tá certo? Vou mostrar o irmão dele. O irmão dele cresce muito mais lento. Tanto ele, tá? Tanto esse carinha aqui quanto o irmão dele tem uma propensão aqui da produção da citocinina, composição aí da pasta Kali, né? Citocinina. Por quê? Uma propensão natural a liberar gemas laterais. Eu estou encontrando aqui 3 gemas laterais. E isso vai me levando a pensar se o Silver Blush aí, que essencialmente foi criado na Indonésia, que também prolifera, né, gemas laterais, não é vindo aí de um Dorayaki também, tá certo? Porque se eu não falasse, eu poderia dizer que esse cara é um Dorayaki, com uma genética, com uma característica aqui meio mais ou menos. É um Silver Blush também, tá certo? Daria para dizer, se eu quisesse passar por Silver Blush, tá certo? Então é isso, brota muito gemas laterais. Isso significa o quê? Na genética do cara, ele produz lá, ele tem uma predisposição maior da produção da citocinina. É a base aí da pasta Kali, tá certo? O irmão dele tá com uma mudinha lateral aqui, precisa tomar cuidado, que já tem dono, e o dono já me cobrou algumas vezes, já deixou o pagamento realizado aqui, que é a mudinha lateral, ainda tá, mesmo correndo o risco de eu perder, ele quis que quis, mas enfim. Olha só esse cara, galera. Esse cara aqui, como eu falei, é Shelby, né? Lá da NSA Tropicals. Acho que é Shelby. Acho que é isso. Enfim. Fugiu mais ainda do morfotipo do Dorayaki, da breed, né? Típica. Tá ficando alongado. Tá ficando aqui meio deltoide, talvez. Com essas nervuras vindo de cima, assim. Tá pequenininho ainda. Tá demorando para crescer, tá? E um colecionador já garantiu essa mudinha, essa brotação lateral aqui, que tá vindo aqui embaixo. Aqui. Tá certo? São os 2 irmãos. Tô super satisfeito com esse híbrido. Só que ele podia crescer um pouquinho mais rápido, né? As nervuras são bem expressivas, tem esse formato mais alongado. E fugiu totalmente aí do que poderia ser Dorayaki e do que poderia ser zipper, tá certo? Nessa situação, muito provavelmente, aconteceu aqui um fenômeno que é bastante possível em termos mecânicos, técnicos, que é você setorizar a inflorescência na fase feminina. Você faz algum esquema de setorizar e marcar e aplica pólen de variedades diferentes. Sim, como as flores minúsculas são individuais, você poliniza com pólens diferentes e aí você, na mesma geração filial, sim, mesma geração filial, você vai ter pais doadores de pólen diferentes. E aí você vai ter 3 produções híbridas diferentes, por exemplo, se setorizar em 3 partes, a espade-se e prosperar indivíduos das 3 partes, tá certo? E aí então assim, olha só, acredito que tenha acontecido esse fenômeno no meu Anthurium luxurians radicans, melhor dizendo, radicans x luxurians, ó. Vamos lá. Esse cara aqui está crescendo mais lentamente. Ele tem a folha emborrachada ou semi-velutina, como seria o cruzamento do radicans x luxurians, exatamente esta matriz aqui, tá? Com Anthurium zipper, tá? Esse cara provavelmente pegou esse cruzamento. Filho único. Por que eu estou dizendo isso? Bom, as nervuras ainda não se expressam tanto. Começa a se expressar nessa folha.
mas ainda está muito sutil. Ainda está muito sutil para eu afirmar, tá? Mas então, ó, ele tem uma textura emborrachada ou semi-velutina, e nessa folha talvez eu possa começar a afirmar que as nervuras herdadas do zíper estejam um pouquinho mais acontecendo aqui, mas ainda não dá para dizer. O que dá para dizer é isso: a pegada dele não é igual da mãe e também não é igual ao do irmão, que cresce mais rápido. O irmão é basicamente um selfie de Anthurium radicans x luxurians, tá? A pegada é total de radicans x luxurians. Será então, Fly, que aqui neste caso você teve pólen selfie e pólen do zíper? Talvez. Quando eu vou provar isso? Nunca. A não ser que algum laboratório resolva fazer o teste filogênico desses carinhas. Mas eu nunca vou poder dizer. Por quê? Esse cara aqui também, embora seja quase que imagem e semelhança da matriz do radicans x luxurians, ele pode ser resultado de um híbrido com o zíper, sim, só que puxou muito a genética do radicans x luxurians, como esse papililaminum aqui, como esse Tropicum 01 X papililaminum tropicalia que eu mostrei para vocês. Ficou a cara do Anthurium tropicalia, tirando a cor que está um pouco mais clara, mas que isso também pode passar daqui a um tempo, né? Pode escurecer mais ainda. Então, quando a gente vai saber se foram pólens diferentes ou não, neste caso aqui, deste indivíduo aqui? Nunca. Mas eu estou tratando este cara como radicans x luxurians, x-self. E esse eu estou aguardando, tá? Para esperar crescer um pouquinho mais e ver se realmente virou, emplacou aqui a genética do zíper. E eu tô com a sensação maior agora de que sim, por causa dessa folha recém-formada que eu não tinha visto ainda. Estou vendo como vocês agora, tá? Tá bem legal, então. Esse cara aqui promete ficar bem legal, hein? Vamos aguardar, tá? Prometi. Vou mostrar tudo que é mais possível de ver de forma já mais consistente, né? Ter mais carinha aqui. Bom, vamos lá então. Esse aqui talvez seja o meu híbrido mais popular, mais mainstream. É a galera, todo mês que a gente coloca, todo mês vende e está se espalhando aí. Fico muito honrado, você que está adquirindo desde seeds, seedlings, mudas pequenas em vasos individualizados, como a gente tem disponibilizado mais agora, que eu estou com produção no ateliê, e aí a gente consegue fazer crescer mudinha. Isso aqui é uma variabilidade genética, uma separação, uma seleção do Anthurium magnificum X papililaminum e jardim X papililaminum tropicalia, ou melhor, X papililaminum regardens, tá? Bem bacana. E aqui o que eu queria nesse cara? Eu queria exatamente características mais deltoides. Ainda não está tão evidente. Tem indivíduos espalhados aí na mão de outros colecionadores, como Bruno Schneider, como o Diego Benetti, cujas mudas estão maiores e a gente está vendo aí o deltoide se manifestar ainda de maneira intermitente. É normal, tá, galera? Até a muda tomar um porte aí, ela vai demorar um tempo para se estabilizar na sua forma de folha, mas vai estabilizar, com a ressalva que se você mudar de clima, talvez ela entregue algo totalmente novo, inadvertidamente aí também, tá certo? Mas a tendência é estabilizar, tá? Consegui forma deltoide nesse cara. Ele tem um irmão aqui que eu não trouxe, que está ganhando características bem diferentes, mas eu tenho mais mudinha menor aqui. Deixa eu ver se eu encontro relativamente rápido aqui para complementar o assunto dessa idealização híbrida. Cadê? Cadê? Aqui.
Esse cara é bem interessante porque foi um dos meus primeiros híbridos, né? E aquele receio, né, de você ter acertado a mão e do híbrido ter pegado, tá certo? Eu fui ficando bem tranquilo quando eu vi crescer, quando eu vi sair do estado de plântula, como gerou a partir do magnífico X papililano e jardim, e o cara tem bastante nervura expressiva, e começou já a nascer assim, mais com cara de Papyri Gardens, ou melhor, com nervuras menos expressivas, com cara do doador de pólen, né? Eu fui ficando bem aliviado assim, tá? Legal, né? Esse cara também tá com uma certa variabilidade genética aí, ampla, tá? Híbridos a partir da segunda geração, ou seja, com no mínimo 3 espécies misturadas, tá? Primeira geração, 2 espécies misturadas. Segunda geração, 3 espécies misturadas e assim por diante. E é claro que se você colocar um híbrido complexo no primeiro cruzamento ou no segundo cruzamento, perde um pouco a mão dessa classificação de primeira, segunda, terceira geração, porque o híbrido complexo já é um caminhão aí de possibilidades na sua própria genética, tá certo? Mas esse cara aqui é um híbrido de segunda geração, porque tem PAP magnífico, um X papililâmina jardim de um lado e depois um Papyri Gardens. Deu para rastrear legal e dizer que ele é de segunda geração já, tá certo? Eu peguei carona só num híbrido criado lá no sítio e jardim, que foi a produtora dos frutos, né? A matriz em si, e o doador de pólen, meu carinha aqui, a Mama Regardens, cujo segundo lote de selfie tem trazido bastante variegação aí, vocês estão vendo. Legal? Anthurium Red Crystallinum, X Magnificum, X Papillilaminum, X Selfie. Tem mais um selfie vindo aqui nele, inclusive. Aqui. Tem mais um selfie vindo aqui nele, tá? E dessa vez foi autopolinização, foi totalmente espontânea, já foi aqui dentro, não tinha nenhum ser para contaminar, qualquer coisa assim. Por enquanto eu tenho só esse indivíduo, mas agora, ó, com a colaboração do colecionador Mário Sérgio, eu vou deixar aí no canto da tela para a gente ver que barato. Esse cara aqui, como eu falei, como tem aí, supostamente seria um híbrido de segunda geração, se um dos indivíduos não fosse o próprio Red Crystallinum, que é um cara aí ultra complexo já, tá certo? Mas é o Magnificum, é o Papillilaminum, é o Red Crystallinum. 3 variedades apenas. E aí o que acontece? Selfies de híbridos complexos. Vai virar uma coisa assim muito legal para alguns, porque a gente vai ser tranquilamente bem surpreendidos. Mas pode ocorrer também carinhas aí muito simplórios, muito simples, mais simples do que o próprio parental, tá? E o Mário Sérgio, então, ele deixou aí um registro que eu estou compartilhando com vocês. São 5 indivíduos, 2 ficaram bem semelhantes, que inclusive é semelhante a esse, na minha visão, tá? Ou seja, essa aqui deve ser a genética mais dominante a ver. E 3 carinhas desses 5 que ele pegou, 3 carinhas ficaram aí, cada um com uma cara muito específica, e uma delas, que apareceu no vídeo, eu volto com destaque aí na tela, porque eu achei que que tem um potencial interessante aí de nova forma. Que nova forma? Pois é, eu fiz um selfie de um híbrido complexo, né? E aí talvez fique totalmente diferente do pai. E aí, consequentemente, esse cara também pode se tornar um cultivar. E como a gente sabe se vale a pena ou não transformar em cultivar? É simples. Simples, mas não tão simples assim, dependendo do seu nível de critério, do seu nível de exigência. Você vai fazer uma varredura aí de mercado, né? E vai ver assim, legal, esse cara tá mais parecido com quem? Ah, tem 5 caras parecidos. Consigo fazer um cultivar, vai? Bom, dependendo do seu critério, 5 caras parecidos não é muito, é pouco, então dá para ter mais um.
No meu critério, 5 seria muito já. Eu não transformaria necessariamente no cultivar. Eu manteria no nome técnico aí. Azul X rosa, X verde, tá certo? Agora, se de repente você tem 3, né? Por exemplo, Dorito, o Green Reaper, do Robin Dennis, que é o Anthurium Fort Sherman X Raflinum Flatinus, e tem, quem sabe aí, o Portilloy, né? Portilloy, que é Portilai, muito possivelmente é um híbrido do SP-NOV-DF com um Papililamium, tá certo? Qual RA, qual variabilidade, não se sabe muito bem, mesmo porque nem se sabe tão bem se o Portilloy é isso também, porque esse Portilloy foi criado, suas variações foram criadas em lugares diferentes. Tem o Portilloy variedade asiática, Indonésia, tem o Portilloy do Regardens, tem o Portilloy da NC Tropicals, tem o Portilloy lá da PQP, tá certo? Então assim, de qualquer forma a gente tem aí 3 tipos triangulares aí, deltoides, darks, bacanas, e aí eu resolvi criar o Trine pro Brasil, tá? O Trine aqui, cujo progenie é o Anthurium papillilamino e jardim. O Trine, ele é mais um desses caras aí. Muito bacana, muito bonito, cheio de antocianina. Tem características genéticas de formas morfotípicas bem diferentes, ou melhor, bem próprias, que o difere do Dorito, do Portilloy e do Green Reaper, tá? Deu uma folha Super Green Reaper, inclusive, recentemente. Então, assim, é isso, depende do critério. Bom, o seu cliente vai ficar convencido com isso, sim ou não? Depende do cliente também, tá certo? Pô, ó, esse aqui é um xodó. Embora nem ache ele tão bonito assim, ele é um cruzamento bacana do Bessie com F. Midori, tá? Ele ficou um F. Midori BCado, vamos dizer assim. Olha só que interessante, tá? Ele é muito dark, mas é aquele dark puxando para o verde musgo. Nem para o verde azulado Michele, tal, nem para o verde acinzentado escurão do Ace of Spades. Ele é um verde musgo, tá? Anthurium Anthurium afibesse X. F. Midori. Deram poucos indivíduos, colecionadores já adquiriram, não sei nem como tá ficando. É uma galera aí, tem uma galera que prefere não ficar expondo, né, essas produções, e tá tudo certo. Mas assim, teve uma boa saída já, esse carinha, tá certo? Gosto muito desse indivíduo selecionado e a gente vai acompanhando para ver como ele vai ficar. Dá para ver muito claramente que não é o Bessie. E também não é F. Midori. Ele ficou, como se pode dizer aí, dentre vários critérios que eu me aproprio e que eu vejo os breeders utilizarem, esse é um híbrido que ficou bem balanceado, tá certo? Balanceado como? Pegou aí metade das características, por assim dizer, vai? De maneira mais didática. Pegou metade das características de um pai e a outra metade da mãe, né? Pegou metade das características de um parental e mais ou menos a metade das características do outro parental, tá certo? Totalmente diferente do Tropicans 01 X-Pap Tropicalia. Alguns deles ficaram Tropicans 01 pretão, dark, e um carinha, e o outro carinha ficou o próprio Anthurium papillilamum tropicalia, balanceado que não foi, tá? Totalmente polarizado, né? Nas pontas, não tem um balanço, não tem um equilíbrio, tá certo? Um outro, e aí sim, ó, esse aqui é o primeiro cara que eu criei, hein? Primeiro híbrido, tô felizaço com ele. Esse cara aqui é o Anthurium SKG Grey X. F. Midori também, tá? O que ele é, na sua visão? Ele ficou assim, ele é um cristalino, um dark, bem dark, tá?
talvez, muito provavelmente, ele não seja o meu híbrido mais bonito, mesmo porque foi o primeiro, né? Eu tô remontando aí já mais de 2 anos, tá? Eu não acho que ele realmente ficou bonito. De tudo aí que eu já mostrei, com todos esses detalhes, com essas características, embora eu saiba que beleza é relativa, depende do olho aí de quem está vendo, tá? Eu preciso ter algum tipo de crítica, autocrítica, não acho que ele ficou totalmente bonito, especialmente bonito, mas eu gosto demais desse cara. Por motivos óbvios, foi meu primeiro híbrido, a lâmina foliar em expansão desse cara mantém o marrom, aquele tom de marrom do SKG Grey, pelo menos da genética do indivíduo que é meu, né? De novo, essas breeds, você tem que ser criterioso na genética do cara às vezes, porque não é todo SKG Grey, não é todo SKG Silver, inclusive, aqui ó, SKG Silver. Tem uns SKG Silver aí no Instagram que, pelo amor de Deus, que planta feia, tá? Genética, gente. Genética. Critérios para breed, né? Padronagem. Sabe, manja padronagem de cães, gatos, outros animais aí, ceratófores. Existem uns mutantes de ceratófores que são sensíveis em seus aspectos diferentes, mas são ultra desejados, custam milhares de dinheiros. Por quê? Né? É tudo igual, nada muda. As tendências humanas fluem em todos os mercados de verdade aí, tá certo? Então aí, ó, é meu xodó, muito bacana, tá grandão já, tá vindo com uma nova lâmina foliar. Vamos ver quando vai trazer inflorescência, porque eu quero fazer cruzamento dele, por exemplo, com o meu... a minha versão suposta de Ace of Spades. Ainda não é, tá? Mas eu sou cara de pau suficiente de repente cruzar esses dois caras aqui. E se chegar mais ou menos numa padronagem, no equilíbrio, numa linhagem Ace of Spades Dark, eu chamaria tranquilamente de Ace of Spades Brasil, sei lá, tá? Não vejo nenhum problema disso. Mesmo porque o princípio de Ace of Spades, e eu tenho a forma típica do Havaí, foi isso, foi uma mistureba lá de espécie, ficou mais ou menos com aquela cara, daquela cara surgiu algumas mutações, alguns cultivares dark, e aí o resto da história a gente já conhece, tá certo? Então é a mesma coisa, tá? Bom, será que tem mais alguém para mostrar para vocês? Eu acho que para agora, eu acho que tá de bom tamanho. Tem, né? Sempre tem. Mas eu acho que não estamos no ponto ainda para isso, tá certo? Não estamos no ponto exato para este momento. Beleza? Tem aí mais ou menos uns 8, 9... Ah, tem um aqui. Vai, saideira. Também foi um dos meus primeiros, embora esteja menor. Teve um colecionador que fez a visita aqui e que insistiu tanto para pegar. Quer dizer, não insistiu tanto assim, mas deu uma puxadinha assim e eu cedi 2 indivíduos desse cara que eu tenho bastante expectativa. Tem poucas unidades agora, nem liberei para o André ainda. A gente está falando do Anthurium furcatum X Papillilaminary Gardens, tá? Tenho boas expectativas. Em qual sentido? Vai ficar semi-velutino, vai ficar mais dark. Agora, o quanto os lobos, né? O quanto os folíolos, que são os lobos avantajados do furcatum, eles vão crescer mais ou menos nesses indivíduos, não dá para saber. A dúvida vai ser exatamente essa, tá? Mas que eles vão ficar semi-velutinos e darks, com certeza já é, tá? Lâmina foliar em expansão do furcatum é aquele marrom esverdeado, tá? Como esse aqui, ó, do Anthurium Veitchis Dorayak, tá? E esses carinhas aqui estão vindo com lâminas foliares vermelhas, vermelhas sangue, tá certo?
Bom, além disso, estou aí com uns mais ou menos 8 variedades em vista, já em fase de germinação. Tem mais aqui os carinhas que estão se preparando para tal. Essa inflorescência aqui do Queen of Hearts, meu Deus, tá me falando assim, estou muito fértil e vou gerar para você algo muito legal. Agora eu tô pensando o quê? Em disponibilidade, né? Vai ser muito mágico ainda na hora que eu falar. Você começa a produzir inflorescência. Ainda a conexão não chega nesse nível, tá certo? Mas, de certa forma, você que está criando breed, você que gosta de planta nesse nível de envolvimento e de conexão, né? Você sabe muito bem do que eu estou falando, tenho certeza disso. Não quer dizer que isso é melhor ou pior em relação às pessoas que não entram nesse tipo de vibe, conexão. A priori, o mainstream sempre trabalhou planta como objeto de decoração descartável, baratinho, para utilizar em volume de planta igual para fazer maciço, tá certo? E aqui é a ponta oposta desse rolê, a gente sabe bem o que está falando. É uma forma de olhar que surgiu a partir do boom de coleção de planta de 2018 para cá, tá? Mudou isso e ficou, não adianta, é mundial. E é isso, né? Contexto socioeconômico, ecológico, acaba nos colocando nessa situação. A gente vai olhar a planta de um jeito mais especial e cada vez mais. Existe uma tendência para o cultivo indoor, como esse aqui, virar meio que uma tônica no rolê de quem quiser ter planta em casa. Por quê? Porque o ambiente exterior tende a ficar mais e mais e mais inóspito para seres vivos. Isso aí é um papo filosófico para um outro episódio, tema pedido, numa pegada no epicentro da floresta, que é um tipo de conteúdo aí que eu trazia alguns anos atrás. O programa se chamava No Epicentro da Floresta e tinha esse olhar mais filosófico, né? Mas enfim, é isso aí. Eu queria fazer um conteúdo completo, detalhado, aprofundado e mostrar aí algumas das variedades. Eu acho que eu não esqueci ninguém. Se eu esqueci, me perdoem. Eu vou trazer aí com certeza novas atualizações, mas eu queria fazer aí um conteúdo detalhado, aprofundado, perdendo aí de vista o tempo que vai rodar na câmera. Tem aí cartão de memória para suportar, né? Comprei equipamentos aí para filmar em alta qualidade, mas não me preocupar. Enfim, então aí, se eu não me engano, dos híbridos que já é possível apresentar, porque já tem formas e características palpáveis, são esses os carinhas, tá? Tô olhando aqui, ó, de novo pro Zipper X-Papillilaminum tropicalia V1FL. Essa lâmina foliar em expansão tá super, tá muito bonita, tá? Não sei se a câmera aqui vai conseguir dar o devido destaque a ela, mas vocês que estão analisando com esse nível de detalhismo, gostam disso, tá aí sugerindo alguma coisa realmente já de algo assim que remete a Ace of Spades, tá? De qualquer forma, não é o Papillilaminum tropicalia, não é o Zipper, não é um híbrido que ficou propriamente equilibrado, mas ele ficou com uma identidade. Eu acho que é isso, tá? Ele tá com uma identidade aqui interessante, tá certo? É lógico que esse rolê é novo no Brasil, eu sou cara de pau e estou seguindo com meus valores. Os meus valores, para quem bem sabe aí, para quem já tem experiência de vida, os nossos valores é o melhor referencial possível que a gente pode ter para as coisas darem certo.
E foi assim, meus queridos colecionadores, seguidores do Fly, inscritos, trouxe aí o possível, se não me faltou ninguém na memória, eu trouxe aí o possível dos híbridos com as suas características já que vão ficar. Pode revelar novidades a partir dos irmãos desses caras, que vão trazer aí novas formas distintas, que eu vou poder trazer aqui e mostrar a distinção. Sinceramente, achei muito divertido na hora aqui, ao vivo, eu mostrar o Tropican 01 X Papililamine Tropicalia Dark com a cara do Tropican 01, porém Dark, que é mais ou menos o que é mais típico aqui. E de repente, um irmão, Anthurium Tropican 01 X Papililaminum Tropicalia, com a cara do pai, Anthurium Papililaminum Tropicalia. Achei esquisitíssimo, para falar a verdade. Você. Achei super esquisito você. Porque você tá muito a cara do seu pai, nascido do Tropican 01. Tá certo? Nada a ver de visual balanceado, mas muito querido. Por quê? Essa variedade do Anthurium papililaminum, na minha visão, assim como o Anthurium papililaminum Hugh, é uma espécie ainda não descrita, tá? O Papililaminum Hugh e o Anthurium papililaminum tropicalia fazem parte do mesmo hall aí de uma espécie não descrita, tá? É a sensação que eu tenho e veremos aí com o passar dos anos, dos tempos, tá certo? Valeu? Então é isso, meus queridos, foi muito bacana. Depois de alguns conteúdos meio aleatórios aí, eu achei importante registrar essas etapas da mudança da casa. Eu vou trazer sim conteúdos periódicos mais frequentes aqui do Ceratophrys caranvelli. Eles precisam só despertar para a força, né? Para a vida, para o não subterrâneo, tá certo? E a gente vai seguindo aí. Foi bem legal, gostei muito desse episódio. E aí, vocês continuam a adquirir desses indivíduos, ou melhor, dos irmãos desses indivíduos e futuramente clones e novas gerações filiais desses caras com o André, do Galpão Vidas em Solo. A partir de agora, quem estiver dando um rolê por São Paulo ou for de São Paulo, pode passar aqui, conforme as condições apresentadas no Shorts. Tá aqui na descrição do episódio o link do Shorts e lá em destaque, na parte de destaque. Entra lá no meu Instagram, tá certo? Vai ter lá o meu nome, vai ter lá o descritivo, logo embaixo tem a bolinha destaque, tá escrito lá, visita agendada, tá? Lá vai ter também a mesma explicação de como vir para cá e fazer visita e adquirir, no mínimo, uma muda de híbrido ou do Seedlings ou do Seeds, conforme a disponibilidade do dia da visita. Lembrando que o Pix que está lá é cobrado até o dia antes da visita. Belezinha? Então é isso, meus queridos. E agora eu vou de verdade. Valeu. Queria mostrar mais coisa, mas tá bom para este episódio. Fui devolver. Olha só quanta gente já é filha. Filha entre breeder e as plantas, nossas plantas queridas. Tchau.